Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa do vídeo anterior em que a gente falava do sistema de aeração. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Guia do Saneamento, quem está falando é o professor Thiago Belli e hoje nós vamos dar continuidade àquela conversa lá do nosso vídeo anterior em que a gente estimou a demanda de oxigênio para a remoção de DBO e nitrificação. A gente encontrou lá um valor, uma massa de oxigênio e que precisa ser transferida para o meio líquido, precisa ser transferida para o licor misto. E a pergunta no final do vídeo era como fazer isso, como transferir oxigênio? É o que a gente vai abordar hoje ao longo dessa web aula, ao longo desse vídeo. E a pergunta que a gente quer responder é: quantos aeradores serão necessários para transferir aquela massa de oxigênio necessário à nitrificação e à remoção de DBO? Qual é a potência desses aeradores? Qual o tipo de aerador que a gente vai utilizar? Então, para responder essas perguntas, vamos dividir aqui a tela e vocês me acompanham o exercício ali que eu trouxe de dimensionamento desses aeradores necessários àquela demanda de oxigênio. Pronto, pessoal, então vamos lá, vamos responder todas essas perguntas e claro, para quem não assistiu a parte 1 do vídeo, sugiro que vocês assistam, vou deixar na descrição aqui embaixo, para que vocês consigam acompanhar aqui de onde veio esses valores que a gente vai querer transferir para a massa líquida, para o licor misto hoje. Ok? Então fica aí a dica para conseguir acompanhar melhor o vídeo. Muito bem, então lá a gente conseguiu discutir um pouquinho sobre o quanto de OD que é preciso fornecer por dia para o processo biológico ocorrer. E o que mais que a gente fez lá? A gente viu que o oxigênio no tratamento de esgoto ele é necessário basicamente para dois processos, para remoção de DBO e para remoção de amônia, ou seja, o processo de nitrificação e o processo de remoção de matéria carbonácea. Aí você obtém essas duas demandas, soma as duas e tem o quê? O requisito de oxigênio total que você precisa na sua ET. E aí, pessoal, naquela aula a gente fez por meio de um exemplo hipotético, uma cidade de 150 mil habitantes, quanto seria necessário de oxigênio. E a gente viu, pelos cálculos lá, que para a remoção de DBO seria necessário 7.221 kg de oxigênio por dia e para a nitrificação 3.626 kg de oxigênio por dia. E aí, somando isso tudo, daria esse número grande aí, 10.848 kg de oxigênio por dia. Muito bem, então este é o valor, esse é o nosso ponto de partida aqui dessa aula. Depois desse preâmbulo aí inicial, a gente agora parte para o objetivo desse nosso vídeo de hoje, que é encontrar o número de aeradores necessários para transferir esse oxigênio. Tanto é que está aqui a pergunta, como transferir oxigênio para o esgoto? Antes de encontrar o número de aeradores, será que pode ser qualquer tipo de aerador? É o que a gente vai ver a partir de agora. Bem, pessoal, então quando a gente estuda os processos de aeração, a gente tem algumas divisões ali. O aerador ele pode ser, como vocês estão vendo aqui, como mecânico ou aerador de superfície, aeração superficial, onde você vai agitando a massa líquida e este contato das gotículas de ar com o ar atmosférico, essa turbulência na massa líquida, vai facilitando a transferência do oxigênio atmosférico para o meio líquido. Então esse é um sistema bastante utilizado, a aeração superficial. Consiste então, como vocês podem ver aqui, num eixo que vai girando, ok? Esse eixo ele é vertical aqui, mas também pode ser horizontal. E com isso, você promove, vejam só, nessa outra imagem, essa turbulência na massa líquida e essa grande agitação favorece a penetração do ar atmosférico na massa líquida e isso transfere, portanto, o oxigênio do ar para o licor misto, que é onde está a nossa bactéria, que é onde está aquela que vai fazer a remoção da matéria orgânica e a nitrificação. É ali que o oxigênio tem que chegar. Bem, além do sistema de aeração mecânico, pessoal, existe um outro dispositivo que vocês estão vendo aqui no vídeo, que seria a aeração por ar difuso. O que consiste isso? Ao invés da gente ter aqueles motores que ficam agitando na superfície do líquido, agora a gente vai ter lá no fundo do tanque de aeração umas espécies de membrana que vão ser pressurizada com ar atmosférico e essa membrana vai produzir uma grande quantidade de bolhas e essas bolhas vão subir ascendendo a superfície e nesse caminho as bolhas vão ficando cada vez menores e assim você transfere o oxigênio para a massa líquida. Aqui na sequência a gente tem uma outra imagem que mostra para a gente um reator aqui vazio. Esses pratos, esses discos, é como se fosse uma espécie de uma membrana
como se fosse uma borracha assim, né, que tem uma porosidade, você vai inflar ela, né, tem esses tubos que trazem ar pressurizado e a partir dali você promove o quê? Essa dissipação de bolhas no líquido ali e assim você consegue transferir oxigênio, né, com microbolhas, aí vai depender do tipo da membrana que você está usando e consequentemente você atinge os níveis de oxigênio ali necessário para o seu processo de tratamento. Tá? Lá no teu tanque de aeração, você não tem aqueles motores que ficam aerando na superfície, mas agora você tem, obviamente, fora dali, os compressores de ar que vão mandar esse ar pressurizado para dentro do seu tanque de aeração. Muito bem, a nossa terceira variante aqui de sistema de aeração é conhecido como aeração por aspiração. Vejam que esse sistema, em algumas literaturas, eles ficam enquadrados como aeradores mecânicos, em outras literaturas como aeração por ar difuso. Tá? Mas o que consiste esse sistema? Isso consiste basicamente, deixa eu pegar minha caneta aqui, então, de um motor elétrico, tá? Que vai girar um eixo e esse eixo, ao girar, tende a succionar o ar para essas entradas aqui, como se fosse uma abertura, umas ranhuras, e ele vai direcionando essa vazão de ar lá para baixo, ó, lá para dentro da massa líquida. Aqui embaixo tem uma hélice, tá, que vai girando e vai ajudando a dissipar essas bolhas, mas também manter em suspensão a biomassa, tal como é o processo de Losat-Vaso, né? A gente já viu lá em aulas anteriores que isso é muito importante, né? Tem a zona de mistura, a zona de oxigenação, coisas que a gente já debateu aqui no canal. Então vejam que esse sistema ele tem essa função e vejam que pelo fato dele ter o motor na parte externa e a difusão de bolhas na parte, né, submersa, por isso que ele acaba meio que sendo categorizado ora como aerador mecânico, ora como aerador por ar difuso, tá, pessoal? E aqui nessa foto eu mostro para vocês um modelo comercial desta última variante ali, né? Que é o aerador produzido lá pela Alfa Turbo, ok? Tanto é que eles classificam ali como aerador superficial. E aqui vocês conseguem ter uma ideia melhor ali, um desenho esquemático, né? De como seria esse sistema. Vejo que na parte superior aqui a gente tem o motor, aqui é uma boia que ajuda a manter ele em suspensão aqui sobre a superfície. E aqui o eixo que vai girar e lá embaixo a hélice que vai dispersar, né, que vai introduzir as bolhas de ar dentro da fase líquida. Bem, a gente já viu então que tem essas três categorias de aeradores, aerador, ou seja, aerador mecânico, aerador por ar difuso e aeração por aspiração. Aí a seguinte pergunta que a gente se faz em busca daquele nosso objetivo inicial de encontrar quantos aeradores, obviamente é quantos aeradores serão necessários para transferir aquela massa de oxigênio. Então, vamos dar sequência aqui, né? A pergunta é: quantos aeradores são necessários para difundir aquela massa de oxigênio? Bem, pessoal, para responder essa questão, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais abrangente e, né, olhar para a situação de que existem diferentes cenários onde aquela massa de oxigênio pode ser introduzida, né? Então, a pergunta que se faz aqui é: será que a eficiência para transferir aquela massa de oxigênio não vai depender do cenário onde a gente quer introduzir aquele oxigênio? Obviamente que sim, né? Veja que aqui a gente tem uma estação de tratamento de esgoto num local bastante frio, né? E isso certamente influencia lá naquela performance, naquele desempenho que o fabricante te diz que é capaz de atingir, né? Então vai daí que a gente já começa a perceber que a equação que a gente vai utilizar para transferir o oxigênio, ela precisa ser aplicada com duas condições, né? Com duas variáveis. A primeira é o que o fornecedor te diz que o aerador consegue. A segunda são as particularidades, as peculiaridades em que a sua ET está inserida, né? E aí o clima tem um papel bastante importante nesse nosso cálculo, tá? Então, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, que as características do líquido que a gente quer transferir oxigênio vão influenciar no nosso cálculo, a temperatura do líquido, como a gente acabou de exemplificar ali com aquela ET, mas também a altitude em que a sua ET está. Porque tudo isso interfere na concentração de saturação do oxigênio, tá? Por isso que eles devem fazer parte da equação que nos vai fornecer um dado muito importante para a nossa resposta do número de aeradores. Certo, pessoal? Então aí para a gente conseguir embutir todos esses efeitos aí da altitude, da temperatura, das características do líquido, a gente vai usar essa equação que vocês veem em tela aqui.
TTO, né? O que é TTO? Taxa de transferência de oxigênio. Aquele diz o padrão, né? O que é isso? É o valor que o fabricante diz lá naquele aerador dele que ele consegue transferir em condições de altitude zero, em água limpa e a 20 graus Celsius. Tá, professor, e aquela condição lá que a gente encontrou na ET, né? Aquele valor de 10 mil e alguma coisa lá de quilograma de oxigênio por dia. Aquilo vai entrar, pessoal, aqui, ó. Vai entrar na parte da... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vai entrar aqui, ó, essa TTO campo, tá? Porque são as condições de campo que a gente encontrou lá. É lá naquela cidade de 150 mil habitantes, tá? Naquelas condições que a gente vai embutir aqui nessa equação para encontrar, então, quantos aeradores na condição padrão do fabricante ali vou precisar para conseguir transferir essa massa de oxigênio que eu tenho na minha necessidade para tratar tanto matéria orgânica como nitrogênio amoniacal. Tá? Entendido isso, vamos aí à definição dessa equação, que seria, como já dito ali, a TTO padrão é a taxa de transferência de oxigênio alcançada em condições padrão, ou seja, zero de altitude, 20 graus Celsius e água limpa. A TTO campo seria, por sua vez, a taxa de transferência de oxigênio necessária lá no nosso tanque de aeração, por isso as condições reais de campo. Tá? Qual é o valor? É o 10.848,6 kg por dia que a gente obteve lá no nosso vídeo anterior. Muito bem, então vamos olhar agora para essa parte de baixo da equação, entender o que são todas essas letrinhas aí, né, que parece uma sopa de letrinha, e assim a gente conseguir chegar na nossa resposta lá de quantos aeradores a gente precisa, certo? Então eu vou ler para vocês aqui o que significa cada uma dessas letrinhas. CS, ali na parte entre parênteses, né, concentração de saturação de oxigênio na água limpa, nas condições de operação no campo. C a 20 graus Celsius seria a concentração de saturação de oxigênio na água limpa nas condições padrão. Tá? Condições ali de zero de altitude, de 20 graus Celsius e de água limpa. CL seria a concentração média de oxigênio mantida no reator, aquilo que a gente quer deixar lá dentro de concentração. Né? FH, fator de correção da concentração de saturação para a altitude em questão em que a ET se encontra. O B seria o fator de correção da concentração de saturação de oxigênio. Alfa, fator de correção do nosso KLA. Já vamos olhar com mais detalhe para cada uma dessas variáveis. Tá? O θ seria o nosso fator de correção pela temperatura e T, a temperatura do líquido em que se encontra a ET. Muito bem, então para a gente conseguir absorver melhor essas equações, vamos partir para o nosso exemplo. Tá? E aí vocês vão conseguir entender melhor o uso adequado dessa equação. Muito bem, quanto é o nosso TTO campo? Né? O nosso valor que a gente já encontrou lá no vídeo anterior. É o nosso 10.848,6 kg de oxigênio por dia. Mas nessa equação aqui a gente vai ter que transformar ela para horas. Tá? Então basta pegar esse 10.848 e dividir por 24 que vocês vão encontrar o 452,02 kg de oxigênio por hora, que é o que a gente tem que transferir ali no nosso tanque de aeração. Né? É isso que a gente vai ter que inserir a cada hora ali dentro do tanque de aeração do Louros ativados. Muito bem, então já fizemos aqui a nossa primeira parte da equação, vamos para a segunda, que seria a concentração de saturação de oxigênio na água limpa, né? O nosso CS. Para isso, pessoal, a gente vai usar uma outra equação. Tá? Essa equação aqui, ela é obtida lá do livro do von Sperling, tá? Do Louros ativados. E o que ela traz para a gente? Que essa concentração de oxigênio na água limpa vai depender da temperatura. Tá? Qual temperatura, professor? Até agora a gente não falou, né, de temperatura. Bem, como tudo está meio hipotetizado aqui, eu suponho, né, sugiro aqui que a gente use um valor bastante comum aí no Brasil, né, 22 graus Celsius, para inserir dentro dessa equação e assim encontrar a concentração de saturação. Tá? O que é a concentração de saturação? É o valor que você vai aerando ali, aerando, e ele não aumenta mais o oxigênio dissolvido. Tá? Então, é para isso que serve essa variável que a gente vai inserir na equação. E aí, a hora que substitui o 22, tá? Nessa equação grandinha ali de baixo, quanto que vai ser a concentração de saturação na água limpa a essa temperatura de 22? Vai ser de 8,67 mg por litro. Tá? Então é esse valor que a gente vai inserir ali dentro, porque a gente adotou a temperatura de 22 graus Celsius para a nossa ET. Vamos dar sequência então. Próximo, vamos para esse FH aqui, né? Fator de correção do CS para a altitude em questão.
Bem, pessoal, a gente sabe que algumas coisas interferem na concentração de oxigênio, né? E uma delas é a altitude. A gente já viu que a temperatura influencia, a gente já corrigiu ali com aquela equação. Agora a gente vai corrigir pela altitude. E para isso existe essa segunda equação aqui, ó, de baixo, FH, deixa eu mostrar para vocês aqui, FH é igual a 1 menos a altitude em questão dividido por 9.450. Muito bem, mas qual a altitude? Assim como a gente adotou a temperatura de 22, vamos adotar aqui uma altitude de 700 metros, tá? E aí a gente só insere naquele H ali. E assim, esse FH para corrigir em função da altitude será de 0,926. Então a gente vai chegar lá e vai inserir este valorzinho aqui nesta variável. Então percebendo que tudo que a gente está fazendo aqui é para corrigir em funções das características locais da ET, tá? Porque, como já dito, o que o fabricante te fornece é para condições padrão, mas a gente quer transferir para uma condição que não é a padrão, por isso que tem que ficar toda hora fazendo essas correçõezinhas aqui. Próximo, concentração média de oxigênio mantida no reator. Aqui, pessoal, essa variável está relacionada ao valor que a gente quer manter lá no tanque de aeração. Vamos manter um monte, né? Vamos manter próximo à saturação, 8,67, que era ali que a gente viu, né? Pô, mas isso vai ser custoso e também é desnecessário. Você vai estar jogando oxigênio fora, energia fora. Não precisa de tanto assim, tá? Os reatores de louros ativados normalmente trabalham com concentração de 1,5 a 2 miligramas por litro. Tá? Então, qualquer valor que a gente botar aí nessa faixa vai estar respeitando os critérios de projeto aí para os louros ativados. Então, a gente vai escolher um valor ali na hora de botar no meio, que eu acho que era 2 mg por litro que eu escolhi, e assim a gente atende então ao CL. Vamos para o próximo. O beta, o que esse beta é? O fator de correção da concentração de saturação de oxigênio. Bem, pessoal, além da altitude, além da temperatura, existem coisas no esgoto, existem materiais ali que vão interferir na concentração de saturação do oxigênio na água, né? Entre eles, esses tensoativos, detergente, sabão, isso tudo vem junto com o esgoto, né? Então, na hora que cai ali no tanque de aeração, ele vai estar presente e vai acabar interferindo, tal como a temperatura interfere, tal como a altitude interfere, né? Então, por isso que a gente leva em consideração esse beta também. Outro exemplo, o material particulado, né? Vejam só, essa foto à direita ali é de uma estação de tratamento de esgoto, ali na parte preliminar, veja quanta coisa passa, né? Fio, tecido, fio dental, cabelo, então tudo isso é material particulado e que acaba interferindo na difusão do oxigênio dentro do seu sistema, dentro do tanque de aeração. Por isso deve ser levado em consideração. Aí a literatura traz para a gente, pessoal, essa seguinte equaçãozinha aqui, que esse beta, essa variável que estima a interferência do tensoativo, do material particulado, ele pode ser quantificado aqui entre a divisão da concentração de saturação de oxigênio no esgoto sobre a concentração de saturação de oxigênio na água limpa. Tá? E quanto isso normalmente varia ali na literatura? Fica compreendido, então, esse beta entre 0,7 e 0,98. Tá? Então, para a gente fazer o uso aqui, vamos trazer a mesma referência lá do livro do Metcalfe de 2003, que usa esse beta como 0,95. Ok, então vamos lá para a nossa próxima variável, que seria o alfa, né? Seria o fator de correção do KLA. Então veja, pessoal, eu deixei anotadinho aqui, ó, que o KLA, que é a nossa constante de transferência de oxigênio, esse KLA ele é influenciado pelas características do esgoto, tá? Como a gente já viu ali, né, tensoativo, a gente já viu material particulado, temperatura, altitude, mas também esse KLA ele pode ser influenciado pela geometria do reator, né? E também pela mistura ali dentro, né? Ou seja, se é um reator cilíndrico, prismático, né? E também pela turbulência, né? Se está mais agitado, se está menos agitado, tudo isso leva a mudar a questão ali da transferência de oxigênio, né? E para isso a gente acaba usando essa equaçãozinha aqui, trazida lá do livro do von Speyr, que relaciona para a gente que o
alfa, que mede essa influência da geometria e da turbulência, seria entre 0,6 e 1,2 para aeração mecânica, tá? E 0,4 a 0,8 para ar difuso, ok? Vocês vão ver mais à frente que a gente vai usar a parte de cima, né? E aí, por isso, a gente vai acabar utilizando este 0,9 como o fator para levar em consideração essa influência da turbulência e da geometria do reator. Vamos lá, acho que esse aqui é o último, né, que seria o nosso CS20, ou seja, a concentração de saturação de oxigênio na água limpa nas condições padrão. Lembrando que condição padrão seria aquela a 20 graus Celsius, por isso CS20, e ao nível do mar, tá? Para isso, pessoal, eu trouxe aqui um print do livro lá do Von Sperry que traz para a gente a variação da concentração de oxigênio, tá? Em função da temperatura, veja que vai de 10 a 30 graus, e em função da altitude, tá? De 0 a 1.500 metros. Como é na condição padrão que a gente quer encontrar, então vai ser a 0, né, de altitude e a 20 graus. Então vai ser 9,2. A gente encontra os dois aqui, será a nossa concentração de saturação a 20 graus Celsius vai ser de 9,2 mg de O2 por litro. Tá? Temperatura. Lembro que nos slides anteriores ali a gente já adotou o valor de 22 graus Celsius, né? Então vai ser o mesmo valor que a gente vai utilizar na equação. E esse θ, pessoal, é o coeficiente de temperatura que a gente vai usar o mesmo lá do recomendado pelo Metcalfe FED, que é de 1,024. Ufa, pronto. Acabamos todas as variáveis que a gente tinha nessa equação, montamos esse quebra-cabeça aí. Agora a gente vai substituir todos esses valores que eu passei para vocês e ver quanto é, então, esse TTO padrão, né? Qual é a taxa de transferência de oxigênio que a gente precisa que o fabricante forneça, ou seja, precisa que aquele motor ali alcance, né? Então vamos lá. Temos todas as variáveis aqui. Ao substituir, né, vocês estão vendo ali os valores que a gente já tinha explicado anteriormente, né? Quanto que vai dar isso? Pronto, aí ó, taxa de transferência de oxigênio padrão para essa ET em questão, nessa altitude, nessa temperatura, né, em todas essas variáveis que a gente hipotetizou, será de 751,1 kg de O2 por hora. O que vocês reparam nisso? É maior, né, pessoal? Olha só, a gente precisava lá no campo de 452,02 kg de O2 por hora, que foi o valor que a gente encontrou lá no vídeo anterior, né? Mas, para obter isso dentro do reator, a gente precisa de um sistema que forneça 751. Por que essa diferença? Justamente por causa dessas questões aí, que cada cenário muda a eficiência da transferência de oxigênio. Não é em condições padrão que você vai ter a sua ET operando, é em condições de temperaturas adversas, é em condição de altitude adversa, ou seja, diferente daquelas que o fabricante padroniza na hora de comercializar. E aí, se a gente pegar esses dois valores e comparar, qual que é, em termos percentual, a diferença? 66% maior é o quanto que a gente precisa de capacidade desse aerador para alcançar aquela condição que a gente tem ali no campo, tá? Certo, então a gente, primeiro, refazendo aqui, né, o nosso passo a passo, a gente encontrou no vídeo anterior quanto que precisa de oxigênio. Agora a gente acaba de descobrir qual é a capacidade que o aerador precisa fornecer, né? Mas a pergunta ainda não foi respondida, né? Quantos aeradores serão necessários para transferir essa quantidade aí, né? Qual a potência desses aeradores? São coisas que a gente não debateu ainda e que são importantes para a gente, né, ter a conclusão aqui final desse vídeo. Então, para responder isso, vamos para uma segunda rodada de cálculos aqui, que leva em consideração a eficiência de oxigenação, a potência requerida, a potência de cada aerador e a densidade de potência para ver se vai fechar tudo certinho ali os nossos cálculos, né? Então, vamos lá. O que é eficiência de oxigenação? Vou ler para vocês aqui, refere-se à taxa de transferência de oxigênio por unidade de potência consumida, ou seja, o nosso quilograma de O2 por quilowatt-hora. É isso aqui que vocês vão encontrar nos modelos comerciais de aeradores como característica daquele dispositivo, tá? E aí quanto varia, né? A gente viu ali que tem os aeradores mecânicos, tem o aerador por ar difuso, tem o aerador por aspiração.
Especificamente aqui dos aeradores mecânicos, que é o que a gente vai usar, ele tem esse valor compreendido entre 1 kg de O2 por kWh e 2,1 kg de O2 por kWh. E aí, além desses aeradores mecânicos, a gente tem também os aeradores por aspiração. Vamos dar uma olhadinha aqui no quanto ele fornece. Veja que é 3,3 kg de O2 por kWh, segundo o catálogo ali do fabricante dessa Alpha Turbo. E aí, pessoal, quando a gente compara, o que a gente repara aqui, né? Que dessa configuração por aspiração, ela é superior, ou seja, eu consigo fornecer mais oxigênio pelo mesmo quilowatt-hora que eu estou gastando de energia. Então, parece ser mais eficiente, né? E por esse motivo a gente vai usar este aerador Alpha Turbo aí, que fornece 3,3 kg de oxigênio por quilowatt-hora, ok? Pronto, então já respondemos a eficiência de oxigenação, vamos para a potência requerida. O que essa potência requerida traz? Nada mais é do que a taxa de transferência de oxigênio que a gente encontrou lá anteriormente, né, o 751, dividido pela eficiência de oxigenação que a gente está usando aqui do nosso aerador por aspiração. Então vai lá, 751,1 dividido por 3,3, a potência requerida para essa ET de 150 mil habitantes vai ser de 227,6 kW. Tá? E aí quando a gente transforma isso para HP, para cavalo vapor, vai ser equivalente a 305, tá? Então pronto, aí já temos também o nosso segundo item, né? Agora a gente vai para a potência de cada aerador. A gente viu a potência total, né? Mas aí os modelos comerciais, né, a gente não vai ter um que consiga toda essa potência aí. A gente vai ver o que esse fabricante traz para a gente. Ele, segundo o catálogo aqui, esse modelo Alpha Turbo 25 tem uma potência de 25 CV, 25 HP, né? Então, para a gente encontrar o número de aeradores, basta pegar a potência requerida ali, né, que é de 305, e dividir pela potência individual de cada aerador, que é de 25. Portanto, nós vamos precisar de aproximadamente 12 aeradores dentro do nosso tanque de aeração. E por fim, densidade de potência, né? O que isso quer dizer, professor? Você pega ali a potência requerida, né, em watt, não mais em cavalo vapor, e divide pelo volume do reator. Poxa vida, eu já nem lembro mais o volume do reator, né? Então eu tive que, né, pegar lá no vídeo anterior, a gente tinha esse volume como sendo 8.288,5 metro cúbico, e ao fazer essa divisão, né, vejam ali aquele 1,34 é para converter, tá? O HP, o cavalo vapor ali, para watt, tá bom? Então, isso vai dar um valor de 27,46 watt por metro cúbico de reator. Bem, será que isso é bastante? É pouco, né? Para poder ter certeza de que a gente não está nem jogando energia a mais, nem jogando a menos, a gente precisa comparar com a literatura, e lá ela fala, pessoal, que para sistemas de louros ativados, essa densidade de potência ela tem que estar compreendida entre 20 watt por metro cúbico e 40 watt por metro cúbico. No nosso caso aqui deu 27, então está dentro da faixa. Os nossos cálculos estão corretos até aqui. E aí, para finalizar, pessoal, tem um detalhe muito importante aqui, lá na NBR 12.209 de 2011, que fala a seguinte redação: assim, caso a ET tenha uma vazão superior a 100 litros por segundo, então deve-se ter mais de um tanque de aeração na sua ET. Mais de 100 litros por segundo. Quanto é a nossa vazão? Do exemplo aqui é o 25.500 metros cúbicos por dia. Ao transformar isso em litros por segundo, né, só dividir por 86.400, a gente vai encontrar que a vazão que a ET trata é de 295,1 litros por segundo. Então, está acima do que recomenda ali. Portanto, a nossa ET, a nossa estação de tratamento de esgoto, ela vai precisar ter 2 tanques de aeração. Tá? E aí a gente divide essa vazão igualmente em cada um dos tanques, sendo que cada um vai passar 148 litros por segundo, para atender assim a vazão produzida pelos 150 mil habitantes. E vejam, pessoal, dentro dos tanques ali, né, estão os 12 aeradores que a gente calculou aqui, né, 6 em cada tanque. Pronto, então aí a gente termina esse exercício. Partimos lá daquela hipótese, né, de uma cidade que produz uma vazão de esgoto, encontramos a demanda para nitrificar, a demanda para oxidar matéria carbonácea, fizemos o cálculo aqui da taxa de transferência de oxigênio
necessária para esse sistema e encontramos assim que nesse caso hipotetizado serão necessários 12 aeradores de 25 HP cada um. Então quer dizer que vai ser isso aí sempre, né? 150 habitantes, vou usar sempre 12 aeradores. Não, né, pessoal? Vocês viram ali que tem um monte de variável naquela equação que depende de outros tantos cálculos. Por isso, quando vocês forem aí projetar ou usar, né, nos cálculos, vejam que tem muita interferência, tá? Isso aqui não é para ser repetido, né? Sim para ser aprendido como aplicar no cenário em questão aí da sua ED, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço por vocês terem acompanhado até o final desse vídeo. Se ficou alguma dúvida em relação ao que a gente debateu, seja em relação ao vídeo 1 ou ao vídeo 2, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E claro, se você não é inscrito no canal, sugiro que você o faça, porque a gente está sempre debatendo aqui questões ligadas ao saneamento, tá? Então, beleza? Aqui é o professor Thiago Bellis, foi mais um vídeo aqui do canal Guia do Saneamento. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.